Muito bom, então vamos continuar a catequese, né? Eu tô meio suado aí que tá muito quente aqui. Mas bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a encarnação do Verbo de Deus, tá? Então eu vou simplesmente fazer uma revisão bem rápida daquilo que a gente já viu. Então nós vimos lá que no pecado original, Adão e Eva perderam o estado de graça, perderam o estado de justiça original que eles tinham. E com isso eles perderam os dons sobrenaturais e os dons preternaturais. Os dons sobrenaturais, que são os mais elevados, que é o estado de graça, é através do estado de graça que a gente pode ser salvo, né? Como a gente viu já isso. Então, quando Adão e Eva perderam o estado de graça, eles perderam, de certo modo, a nossa salvação eterna. E Deus, ele queria, desde o primeiro instante, já perdoar os homens. Mas ele ainda não podia fazer isso, por quê? Porque senão ele estaria cometendo uma injustiça. Deus não poderia nos perdoar porque isso seria uma injustiça. Nós não merecíamos ainda o perdão de Deus. Então Deus teve um plano de salvação. O que ele pensou? Eu mesmo vou ir ao mundo, vou me encarnar no seio da Virgem Maria, vou me fazer homem, vou me oferecer em sacrifício pelos homens, e aí sim a minha justiça vai ser satisfeita, e aí sim eu vou poder perdoar os homens. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso e justo. Deus nunca age sem a justiça. Ele nunca comete a mínima injustiça. Então, se ele queria perdoar a gente, ele ia perdoar se isso fosse justo. E para que isso fosse justo, era necessário um sacrifício digno da culpa que nós tivemos. E o único capaz de fazer um sacrifício digno, seria ele mesmo. Só Deus é digno dele mesmo. Então Deus, lá em Adão e Eva, ele já fez um plano de salvação. E ele prometeu a vinda do Messias. O Messias é esse, é o Salvador que ia vir para salvar os homens dos seus pecados. Então ele foi preparando um povo, que é o povo judeu. Ele foi enviando profetas, profetas que fizeram muitos milagres, para preparar esse povo para que quando viesse o Messias, eles reconhecessem o Messias e adorassem o Messias. Por quê? Porque o Messias é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Muito bom. Aproximadamente 2000 anos atrás, estamos no ano 2021 depois de Cristo, Então, há 2021 anos atrás, tinha uma menina de aproximadamente 15 anos, que ela era uma menina diferente, diferenciada. Por quê? Porque ela era a única criatura humana que tinha nascido sem a herança do pecado original. Eu e você, quando nós nascemos sem o estado de graça. Por quê? Porque nós herdamos o pecado original. Nós herdamos o pecado original. Mas aquela menina, que se chamava Maria, ela foi poupada disso. E ela nasceu já em estado de graça. E por que isso? Porque ela seria escolhida para ser a mãe do Salvador. Então essa menina, ela foi cheia de graça, como o próprio anjo diz. Deus encheu ela de graça. Era uma menina que nunca tinha cometido nenhum pecado e nunca cometeu. Ou seja, Nossa Senhora nunca pecou, nem sequer um pecado venial. A Nossa Senhora nunca pecou. E ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então acontece que o quê? O anjo Gabriel, nós conhecemos 3 anjos, o Miguel, o Gabriel e o São Rafael. Aqui, nós temos a ação do anjo Gabriel. O Gabriel, ele vai anunciar a Nossa Senhora que ela será a mãe de Deus. Então Nossa Senhora estava na casa dela em oração, quando o anjo apareceu e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então o anjo, ele chega e faz uma saudação a Nossa Senhora e diz que ela é cheia de graça. E o anjo, ele vai dizer para Nossa Senhora que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. E Nossa Senhora, na sua humildade, diz: Eis aqui a escrava do Senhor. Então naquele momento o Verbo de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. O Verbo de Deus se fez carne. O próprio Deus se fez homem. E ele pensa o seguinte: Deus poderia, ele teria poder se ele quisesse,
para criar um corpo a partir do nada. Ele poderia pegar um pouco de barro e de repente criar o corpo dele, mas não, ele quis precisar de uma mulher para formar o corpo dele, ou seja, ele quis ter uma mãe. Ou seja, ele quis precisar de Nossa Senhora. Ou seja, Deus quis vir ao mundo através de Nossa Senhora, e do mesmo modo ele quer que nós também vamos a Ele, né? Que nós iremos a Ele através também de Nossa Senhora. Então essa menina, ela aceita ser a mãe de Deus, né? E uma dúvida que ela tinha, que ela perguntou para o anjo, é: como que se vai fazer isso se eu não conheço o homem? Por quê? Porque Nossa Senhora, ela tinha feito votos de virgindade. Ela quis consagrar a virgindade dela a Deus. Tanto que quando o anjo disse: você vai ser mãe, ela se perguntou: nossa, mas como que isso vai acontecer se eu fiz votos de ser virgem para sempre? Né? E a pergunta dela mostra também que ela, né, ela tinha essa intenção de ser virgem a vida toda. Por quê? Porque se ela não pensasse nisso, ela não teria visto isso como um empecilho, né? Ela diria: poxa, eu fiz o voto, mas se o anjo agora está dizendo que eu vou ser mãe, então eu vou desfazer meu voto. Não, ela deixa claro que o voto dela é para sempre. Então ela diz: como que vai acontecer isso? Eu fiz um voto de virgindade. E o anjo diz, né, o quê? Que o Espírito Santo vai cobrir ela com a tua sombra. Então o próprio Espírito Santo que vai, né, engravidar Nossa Senhora, o Verbo de Deus vai se encarnar nela, né, e ela vai gerar no ventre dela o Filho de Deus. Lembrando que Nossa Senhora, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora é sempre virgem. Aquela passagem nas Escrituras que fala dos irmãos de Jesus, está falando dos primos de Jesus. Porque inclusive tem outras passagens que falam quem que são o pai e a mãe desses tais primos de Jesus, irmãos de Jesus. E nenhum dos pais é nem José nem Maria. Deixando claro que são os primos de Jesus. Tem até um vídeo que eu explico isso para vocês, se vocês quiserem procurar aí. Mas tem que ter claro que Nossa Senhora sempre foi virgem. O único filho de Nossa Senhora foi o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então Nossa Senhora gerou o filho dela, né? E teve o nascimento dele, né? Que nós comemoramos no Natal, né? O nascimento do Filho de Deus. Então tem quando vieram os reis magos adorar o menino, né? Porque eles viram ali as profecias se cumprindo. Depois tem o episódio da purificação de Nossa Senhora. Ela já era pura, mas para cumprir com a lei, né, ela cumpriu com tudo aquilo que exigia a lei antiga. Depois Nosso Senhor ele vai crescendo em graça, em sabedoria. Depois, aos 12 anos dele, nós temos aquele episódio em que Jesus é encontrado perdido no templo, ensinando aos mestres da lei. E Nosso Senhor foi crescendo, e até os 30 anos dele, mais ou menos, ele tinha uma vida escondida, assim, uma vida discreta, né, que poucos poderiam imaginar que ali estava o próprio Deus, né? Ele vivia como um homem comum, embora evidentemente de modo virtuoso, né, sem cometer nenhum pecado, né? E a partir dos 30 anos, que é quando vai começar a vida pública dele, que aí eu vou continuar num próximo vídeo, tá bom? Então eu acho que de modo geral eu falei tudo, né? Então eu vou deixar aqui uma folhinha para vocês verem, que tem as perguntas para vocês lerem. No Catecismo de São Pio X, eu ia pedir para que vocês lessem a questão de 67 a 94, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus.